depois do hino, aleluia, 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 antes da oração de iluminação, entre o 11 e o 12, 11 e meio. Mariana, entre 11 e 12. 11 e meio. Entre o 11 e 12, tá?
mais uma vez nós queremos reforçar a todos sobre o dia de missão em Castrolanda, sábado que vem. E lembre que a inscrição é até amanhã. Ninguém precisa se preocupar com o almoço, porque vai ter o almoço por conta da missão. Ninguém tem motivo, olha, não posso ir porque eu tenho que fazer almoço em casa. Não tem almoço, vamos cuidar disso. Vai começar às 8h30 com café. Se alguém não consegue sair de casa porque tem que tomar café, não precisa se preocupar, tem café lá também. Tá? Certo? Então vai ter às 8h30 café da manhã e ao meio-dia vai ter o almoço também. Mais um aviso sobre a inauguração da igreja em Arapongas. Quem estiver disposto a fazer uma viagem para Arapongas depois do culto de manhã, pode fazer que, né? Vai ser, e a inauguração vai ser às 18h30. E o endereço está ali no painel, não está na minha memória, mas é bem fácil de alcançar, porque a rodovia passa por perto, então é muito simples chegar. Tá? Então a Igreja Araponga está convidando a todos para participar da inauguração lá. Nós desejamos um culto abençoado a todos e depois também a Santa Ceia. Deus te abençoe. Amém. Podemos dizer, aleluia, Cristo ressuscitou, porque de fato é o que ocupa o nosso pensamento neste dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. E então os cristãos começaram a reunir no primeiro dia da semana e não mais no sétimo dia da semana, muito embora a igreja tenha trazido para si mesma muito das sinagogas, mas se a sinagoga reunia no sábado, então o nosso sabate ficou no dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Damos glórias a Deus, de fato, por esta dádiva tão grandiosa. Não há fato maior na história da humanidade, e a história teve que registrar este acontecimento maior, a morte, seguida pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são bem-vindos para este momento agradável, alegre, na presença do nosso Deus, em podermos prestar a Ele o nosso culto e no culto a nossa gratidão pela ressurreição de Cristo, o Salvador. Convido os irmãos a ficarem em pé para iniciarmos o culto, então, com oração silenciosa, oração de louvor e gratidão. Oremos. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Cantemos o hino do inário número 80, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia.
sobre a morte triunfou. Nós vamos continuar em louvor a Deus com uma oração. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, é bom estar na Tua presença e principalmente estar na Tua presença na mediação de Cristo, o Teu Filho unigênito, que morreu e ressuscitou e está vivo, como nós cantamos. Aleluia, glórias a Ti por esta ressurreição, porque nós nos aproximamos do Teu trono na mediação de Cristo, e este não morto, mas vivo como está. Somos te agradecidos porque nesta ressurreição também nós ressuscitamos. Ressuscitamos para andarmos em novidade de vida. A vida que o Senhor propicia àqueles que creem no Teu nome, aqueles que obedecem o Teu Evangelho. Somos te agradecidos por esta vida, a vida abundante. E queremos, ó Pai, entregar-te o nosso culto na manhã deste dia tão importante na história do cristianismo. Queremos, ó Pai, neste culto, expressar-te de fato a nossa gratidão por esta dádiva singular, a entrega que Cristo fez espontaneamente de si mesmo para nos dar a redenção, a vida eterna. Pedimos a Tua bênção, então, sobre este culto. Faz, ó Deus, com que este culto seja realizado para honrar e glorificar o Teu nome neste dia, e seja também para a nossa edificação espiritual, pois nós nos alegramos na Tua presença e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, conforme a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e também ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, diz o apóstolo. Nós vamos cantar do inário o hino 82, a primeira e a segunda estrofes do túmulo, hino 82, 1 e 2. Nós vamos ter agora, novamente, um momento de oração silenciosa, mas numa oportunidade de confissão dos pecados na presença de Deus. Pois sabemos que para isto Cristo entregou-se na cruz, segundo as Escrituras, e Ele nos dá o perdão para os pecados se, conforme o apóstolo João, confessarmos honestamente os nossos pecados a Deus. Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Nós vamos ter um momento em oração silenciosa. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelas dádivas para conosco. Muito obrigado porque a morte e ressurreição de Jesus é algo que vai além de uma comemoração neste dia que chamamos de Páscoa. Porque é algo que vai até mesmo o mais profundo da nossa alma, em nossas mentes, dando a instrução que vem do perdão gracioso que recebemos, porque Cristo na cruz pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou para termos a vida que o Senhor oferece. Queremos viver, ó Pai, de acordo com a Tua santa vontade. Pedimos então, ajuda-nos a viver conforme os Teus ensinos. Ajuda-nos, ó Pai, a entender melhor a Tua palavra, a Tua lei, para que possamos nos guiarmos de acordo com o Teu querer, sob a iluminação do Teu Espírito Santo. Assim, venha nos dirigir, venha nos fortalecer. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas 24, versos 13 a 18
e versos 25 a 27, do capítulo 24 de Lucas, onde temos aqui esta reportagem sobre o caminho de Emaús, que estava sendo trilhado por 2 discípulos, quando Jesus ressurreto interveio, assumindo as rédeas da conversa naquela caminhada. Mas nós vamos ler apenas os versos 13 a 18 e 25 a 27 para compreendermos toda a história, fazendo essa leitura de forma responsiva. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós vamos cantar ainda do Inário, o hino 79, a primeira e a terceira estrofe. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. De Jesus venceu por fim a dura cruz. Já no deserto sai a luz. Aleluia! Vencida a morte, seu
crianças podem subir comigo? Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, neste momento queremos refletir um pouco na mensagem da Tua Palavra. Ilumina, então, nós pedimos-Te, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo, as nossas mentes, tornando também os nossos corações aptos a receber a Tua Palavra, para que possamos andar sempre em novidade de vida, esta vida no Cristo ressurreto, pois em Seu nome oramos agradecidos. Amém. Dr. Barclay, um teólogo escocês e escritor, escrevendo sobre a ressurreição, neste ponto, citando a caminhada dos dois discípulos para Emaús, ele disse, numa forma do seu pensamento, o cristão não parte para uma noite que cai, e sim para um amanhecer que ele rompe. Meus irmãos, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas é um relato da aparição do Salvador ressurreto a dois daqueles que pertenciam ao ciclo mais amplo de discípulos. Os dois caminhavam de Jerusalém naquele domingo da ressurreição para Emaús. A hipótese aqui, se vamos elaborar sobre hipótese, então o texto nos faz entender que eles estavam retornando para suas residências. Emaús, uma aldeia próxima de Jerusalém. Alguns estudiosos situam Emaús em uma cidade que tem um nome diferente, mas sofre a crítica, porque está a uns 30 quilômetros de Jerusalém. Logo alguém diz, como dois homens caminham indo 30 quilômetros e volta 30 quilômetros, numa condição de estrada e de calçados daquela época, e ainda mais conversando enquanto caminham. Então, não importa. Era uma cidade próxima de Jerusalém. E eles retornavam para Emaús. Enquanto caminhavam, eles conversavam sobre tudo o que havia ocorrido em Jerusalém, isto é, a crucificação de Jesus. O próprio Jesus aproximou-se deles, mas eles não sabemos porquê, se o corpo ressurreto de Cristo, embora sendo o mesmo, tem agora alguma diferença, porque Maria Madalena também, ao ver Jesus, até supôs ser ele o jardineiro. Os discípulos tinham dificuldade de reconhecê-lo de imediato. Ou se é mesmo o propósito de Deus que numa intervenção fazia isto acontecer. Mas o fato é que nesta caminhada Jesus aproximou-se deles
e estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Temos aqui, meus irmãos, um quadro maravilhoso, o caminhar de Jesus ressurreto com 2 discípulos, e chama logo a nossa atenção a pergunta surpreendente de Jesus, como temos no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Uma pergunta, mas uma pergunta não evasiva. Uma pergunta elaborada, simples, mas uma pergunta para ajudar, uma pergunta para mexer com a memória, para lembrar, uma pergunta para restabelecer a alegria. A pergunta surpreende aqui de tal forma que Lucas diz: os 2 pararam e mais ficaram tristes, ou mais tristes do que já estavam. Pararam. Não porque a pergunta era imprópria, mas era uma surpresa alguém naquela região não saber dos acontecimentos dos últimos dias. Jerusalém estava repleta pela Páscoa, judeus de todas as partes e turistas, e todos sabiam das ocorrências naqueles dias. Mas Lucas diz que eles então pararam e diz: ficaram tristes porque estes acontecimentos enchiam o coração e a mente deles com profunda dor e forte sentimento de frustração. Mas a pergunta tinha razão de ser, envolver de fato aqueles 2 discípulos com mais profundidade nas ocorrências. Jesus usa esse método de fazer perguntas simples para chegar no mais profundo da alma das pessoas. Ele chega para o enfermo para perguntar: queres ser curado? Um cego é levado até ele: que queres que eu faça? Ora, o que um cego quer que alguém que realiza milagres faça por ele? Mas Jesus pergunta: que um paraplégico à beira de um tanque imobilizado está fazendo, ao ouvir que lá a água, enquanto é movimentada, alguém se lançar primeiro é curado? E Jesus chega perguntando: queres ser curado? Claro, ele estava lá. Mas Jesus pergunta. Isso desde o início, desde que Adão pecou, não é assim? É Deus perguntando: Adão, onde estás? Como se não soubesse onde Adão estava. A Bíblia está repleta de perguntas que nos parecem discretas. Nos parecem perguntas também simples demais, até simplórias, da parte de Deus, mas não. São perguntas que seguem
para alcançar e envolver o mais profundo da alma das pessoas a quem as perguntas são dirigidas. Sim, Jesus ele usa esse método de perguntas simples. E a intenção dele, neste caso, é despertar interesse para que ele possa passar a explicar e as pessoas demonstrarem ter entendido. Não quero jogar palavras aos ventos. Não. Os discípulos disseram a Jesus: és o único que ignoras as ocorrências, como está no verso 18. Mas Jesus prossegue, dando a eles ainda a oportunidade para eles mesmos entenderem a si mesmos o quanto estavam equivocados a respeito da obra que o próprio Jesus veio realizar, e perguntou: quais ocorrências? No verso 19 ele insiste na pergunta, e então eles passaram a falar o que aconteceu a Jesus. Mas eles disseram a Jesus de Nazaré, porque outras pessoas também tinham o nome de Jesus, e precisavam especificar o Jesus de Nazaré. Disseram certo. E como as autoridades judaicas, eles responsabilizam primeiro, é claro que os romanos eram culpados também pela morte de Jesus, mas eles falam das autoridades judaicas que entregaram Jesus para ser crucificado. E prosseguiram, narrando os acontecimentos para Jesus. Isso nos faz prosseguir e nos faz ver aqui, irmãos, logo a frustração de não reconhecer Cristo ressurreto. No verso 21, nós lemos assim: ora, depois deles contarem para Jesus as ocorrências, eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, observem bem o que a Bíblia diz, irmãos. Depois de tudo isso, eles disseram: é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Já é o terceiro dia. Nós esperávamos, eles disseram, mas já é o terceiro dia. Significa que a chama da esperança estava apagada. Mas esperem, eles demonstram agora, na narrativa que fizeram, eles demonstram um pouco de confusão ao narrar. Porque eles disseram: já é este o terceiro dia. E prosseguiram: de fato, e é verdade. Algumas mulheres foram ao túmulo e voltaram dizendo para os discípulos que ele ressuscitou. Elas tiveram uma visão do anjo dizendo, e elas vieram e avisaram. Isso prova que as mulheres cumpriram a ordem de Jesus. Depois que Maria Madalena conversou com Jesus: vai e diga aos discípulos, anuncia. Elas foram, porque eles estão sabendo. É de fato, é verdade, eles disseram. E este é o propósito da pergunta. Elas falaram, e os discípulos também foram lá, Pedro e João, certamente ele está se referindo a isso, o Cleópas aqui.
Porque Pedro e João, logo ao ouvir sobre o túmulo vazio e a visão dos anjos, eles correram. João era novo, chegou na frente, mas teve medo de entrar no túmulo. E logo Pedro, mais experiente, chegou. Então entrou e verificou que o corpo de Jesus não estava lá. A pedra removida. Eles voltaram, ele está vivo. O corpo não está lá. Mas não foi o túmulo vazio que fez os cristãos, os discípulos, crerem na ressurreição de Cristo. Dizer que o cristianismo é a religião do túmulo vazio. Olha, Jerusalém inteira sabia que o túmulo estava vazio. Mas a questão é a presença do Cristo vivo, é que fez a diferença, as aparições de Jesus. Por isso ele passou um período falando com os discípulos, com os cristãos. E Paulo narra essa verdade, dizendo que ele encontrou e finalmente mais de 500 pessoas viram, dos quais muitos vivem até hoje, ele diz. Então, irmãos, eles já estavam agora um pouco confusos, mas falaram, já é este o terceiro dia. Então, o que está acontecendo? Mesmo depois da crucificação de Cristo morto na cruz, eles ainda esperavam uma intervenção redentora de Deus pela oferta que Cristo fez de si mesmo na cruz do Calvário em sacrifício. Eles não concebiam a ideia da ressurreição de forma plena. É já o terceiro dia e nada aconteceu, então vamos para Emaús. Achavam que teria que acontecer no momento em que Cristo entregou a si mesmo na cruz, algo que resgataria Israel do domínio romano e livraria Israel. Era a redenção. Mas isso não aconteceu, nem no primeiro dia, nem no segundo. Por isso falaram, já é este o terceiro dia. Então a pergunta de Jesus, para fazer eles narrar a história, surtiu o efeito esperado. A realidade da ressurreição é verdade, disseram eles. É preciso, irmãos, memorizar as Escrituras. Não dá para simplesmente ler. É preciso estudar. As crianças são conduzidas à igreja e tem sempre um versículo, não é assim? Chave para memorizar. E crescemos na infância na igreja, memorizando os textos bíblicos, memorizando a Escritura, memorizando a Escritura em casa, no culto doméstico, nas histórias para as crianças. Elas precisam memorizar, colocar na memória. Como Deus ordena para colocar na cuca, inculcarás a teus filhos. Sim, Jesus fez isto com os discípulos. Agora é hora de reportar, buscar, tirar lá do arquivo da memória. Conta o que aconteceu. É já o terceiro dia. Então, irmãos, as Escrituras. Porque podemos encerrar agora falando das Escrituras, porque são as Escrituras
que falam do Cristo ressurreto, sem entendimento da palavra de Deus, nossa esperança apaga. Os discípulos disseram: nós esperávamos. Que tristeza mesmo. Não esperam mais, porque não entenderam até aquele momento as Escrituras. Depois de ouvir a exposição deles, Jesus os repreendeu duramente, de forma clara. Jesus agora não deixa por menos. Vai direto ao ponto, como está no verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos, loucos, porque quem despreza a Escritura é louco. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas é o evangelista que sempre defende o cumprimento das Escrituras, porque nelas estão as promessas de Deus. Elas encerram o caráter fiel de Deus, cuja fidelidade não depende da nossa fidelidade. As Escrituras falam do cumprimento das promessas de Deus. Por isso, pelas Escrituras narradas por Cristo, então puderam reconhecer a ressurreição, como está no verso 31, no final da passagem. Nós não lemos, mas o resultado está aqui. E aconteceu que, quando estavam à mesa, porque eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, na cidade onde eles estavam, e Jesus entrou, e eles ofereceram o pão para Jesus, e Jesus deu graças, partiu o pão de modo costumeiro, e pelo gesto, então, eles começaram a entender de quem se tratava aquele estranho. E diz: aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido. Não é a Santa Ceia, é o pão que comia no cotidiano com os discípulos. O partiu, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Aí vem a questão da Escritura, porque no verso 32 disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando nos expunha as Escrituras. Então, dali conseguem tirar as evidências. Esse estranho é Jesus, é Deus conosco. Vamos voltar para encontrar os outros discípulos. É o que fizeram, porque no verso 27, começando por Moisés, estas são as Escrituras que Jesus discorreu para eles. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. As Escrituras, segundo Lucas, aqui trata-se da Bíblia hebraica, numa divisão bem solene da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Meus irmãos, aqui nós temos então, sem dúvida alguma, o alicerce sobre o qual
a vida de um cristão verdadeiro deve ser construída para viver e ser perseverante na sua fé no Cristo ressurreto. Qual a licença? As Escrituras. É disso que Jesus trata. Elas apresentam o Cristo ressurreto, o Cristo de Deus, o Salvador, as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar agora para a celebração da ceia do Senhor. Eu convido os irmãos que estão participando do sacramento para que venham à frente, ao redor da mesa, para celebrarmos este sacramento. Irmãos, nós vamos cantar o Inário, o hino 249. Ó Jesus, ó Vera Páscoa. Só para recordarmos, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meus irmãos, sabemos que o sacramento da ceia foi instituído por Jesus naquela Páscoa, em que ele foi à cruz do Calvário. E ele instituiu visando o bem do seu povo. Tem um estudioso da Bíblia que diz: no sacramento do batismo, Deus quer fazer a sua igreja existir. E no sacramento da ceia, Ele quer preservar a sua igreja. E é assim mesmo, porque o batismo é para a formação da igreja, mas a ceia é para aqueles que têm certeza de Cristo Jesus, a fé cristã, a fé em Cristo, de modo que Ele instituiu este sacramento para o bem do seu povo. Mas aqueles que não arrependem dos seus pecados, nós aconselhamos não participarem deste sacramento. Sempre falamos nisto, em cada sacramento, porque é assim mesmo. Aconselhamos não participar, para não agravar o juízo de Deus sobre si mesmo. Mas aqueles que mostram o arrependimento no coração devem participar do sacramento. Ele quer a nossa participação do pão, símbolo do seu corpo ferido por nós na cruz do Calvário. Ele quer a nossa participação também do cálice, símbolo do seu sangue, derramado ali para a nossa redenção. De maneira que esta mesa não é uma propriedade de uma ou outra igreja, denominação ainda cristã. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus. Então, todos, como nós colocamos na condição que vivem na vida com Deus, são bem-vindos a participar do sacramento da ceia, desde que estejam em plena comunhão com Cristo. E se são membros de outras igrejas cristãs, que sejam igrejas e confiam no sacrifício de Jesus como sendo único e suficiente, do contrário, nem teria razão. E que estejam em plena comunhão com Deus, com a igreja, devem participar do sacramento do Senhor. Ao seu exemplo, vamos orar numa oração de consagração dos elementos que serão usados agora, como sendo do corpo e do sangue de Jesus, numa oração de agradecimento. Oremos. Pai Celestial, rendemos-te graças por tua bondade, rendemos-te graças mais uma vez, porque Cristo ressuscitou, e ressuscitou pelo teu poder, pela glória do Senhor, para te glorificar. Somos agradecidos, porque de fato é uma operação resgate. O Senhor nos resgatou do domínio da condenação do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso, em comunhão com Jesus, é que nós comemos do pão e bebemos do cálice. O Senhor está presente conosco
Mas agora temos estes símbolos também, que falam da entrega que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos esta vida, a vida cristã, para a qual o Senhor nos chamou, para que nela possamos honrar o Teu nome em obediência à Tua palavra. Consagra os elementos que serão usados agora como símbolos do corpo e do sangue de Jesus, para a edificação espiritual do teu povo. Pois em seu nome oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e entregou para os seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus, depois de ter ceado, orado ali com os discípulos, tomou também o cálice e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o bebereis. Façamos assim.
Vamos cantar o hino 137, só a primeira estrofe. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem e renova seu vigor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos encerrar o culto. Isabel, Débora. Júlia. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas muito não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Muito bem.
Os irmãos poderão fazer o recolhimento das ofertas, assim é um ato de louvor, de gratidão, adoração a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos impetrar a bênção e encerrar o culto com a amém três. E agora, meus irmãos, paz seja com todos e um amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador